Olá pessoal, de volta eu, Marcos Leão, e o programa Calunga Responde. E esse programa está ficando cada dia melhor. Olha só, eu tive a oportunidade de mostrar para vocês o livro Você com Você, né? Li 2 trechos dele, que eu tive a alegria de psicografar, orientado pelo Espírito Calunga, e eu disse num dos programas também que eu ia contar para vocês, bem rapidamente, a história de como se deu o trabalho de psicografia do livro Você com Você, que foi muito legal, foi muito interessante. Pois bem, eu já há algum tempo já fazia o trabalho de psicografia junto com Calunga, lá na Sociedade Espírita Everilda Batista, aos domingos e às quintas-feiras à noite, que eram mensagens que ele direcionava às pessoas que buscavam orientação na casa, e às vezes também ele escrevia alguma coisa para as pessoas que estavam ali no salão, e essas mensagens eram lidas ao final da reunião. Quem quisesse a gente distribuía, enfim, a gente... as meninas digitavam e depois transformavam assim em panfletos e distribuíam. Pois bem, aí chegou um dia, uma hora que ele falou assim: Marcos, nós vamos escrever um livro. Eu falei: nós quem? Ele falou assim: eu e você. Eu falei: Calunga. Eu falei: não, a gente já tem um número bom de mensagens, então você vai selecionar algumas e eu vou editar umas novas, inéditas, e a gente pode fazer isso então todas as quartas-feiras, quando você realiza seu culto de evangelho lá na sua casa. Falei: tá bom, quando é que a gente começa? Ele falou: vamos começar daqui a 15 dias. E aí, então, ele estabeleceu na minha casa à noite, né? Arrumei a mesa, coloquei forrinho branco e tudo, papel, lápis, e coloquei uma música lá transcendente de uma dessas cantoras, que eu não vou citar o nome aqui, mas que é insuportável, mas eu coloquei para criar um clima legal, né? E tudo direitinho, me arrumei, mesinha, forro branco e tudo. E aí, quando foi às 20 horas, o Calunga chega. E ele vira para mim e fala assim: Marcos, o que é isso aqui? Eu falo: nós vamos psicografar um livro, né? Tá aí, mesa branca, caneta, lápis, que não sei o quê. Eu falei: não, Marcos, não vamos fazer desse jeito, não. Eu falei: mas como que você quer que eu faça? Começa já. Aí ele pegou e falou assim: não, tira esse papel, esse lápis daqui e vamos direto ali no seu notebook. Vai lá, pega seu notebook, liga esse notebook. Falei: gente, nós vamos fazer isso direto no computador? Falou: mas você sabe digitar? Eu virei para ele. Ele falou: seu Marcos, de onde eu vim, esse computador seu é peça de museu, já está lá no museu da minha cidade. E é claro que eu sei fazer isso, e eu vou usar as suas mãos. E eu peguei e falei assim: olha, mas eu sou péssimo para digitar. Eu fico catando milho. Ele falou assim: nada, esse você deixa comigo. Eu vou tocar aí num ponto do seu cérebro que é responsável pela sua coordenação motora, você vai ver como que vai funcionar direitinho. Eu falei: tá bom. E aí, quando eu pensei que a gente ia começar, falou: Marcos, e essa música? Eu falei: música transcendente, né? Música instrumental. Mas não, tira isso, você ouve isso constantemente? Eu falei: não, muito raro. Aliás, eu achei esse CD por um acaso. Então tira, não é uma coisa que você ouve constantemente. O que você ouve? Eu gosto de MPB, eu gosto de pop rock e essas coisas todas. Então vai lá, escolhe um CD e coloca um CD que você ouve corriqueiramente, um CD que você gosta. E aí, meu lado sombra foi lá e pegou um CD do Titãs, tá? Cabeça de Dinossauro. Aí coloquei, já entendendo que o trabalho de psicografia tinha ido pro saco, né? Porque o Calunga não ia ficar. Não que Titãs seja ruim ou das sombras, não, mas é um ambiente totalmente adverso, né? Quando eu cheguei, ele tá lá: pronto, podemos sentar e começar esse trabalho? E eu falei: a música? Ele falou: tá ótima, essa música tá muito boa, vamos lá. E aí sentei, e aí eu comecei a digitar, e aí meus dedos começaram a se movimentar assim, sabe, rápido, não rápido como aquela coisa, mas começou, e eu olhei assim, falei: nossa, que legal, eu vou continuar assim para sempre. Eu falei: claro que não, quando eu sair daqui isso termina, e preste atenção no que a gente foi escrevendo.
E assim veio o livro Você com Você. Veio esse livro aqui. E ao final, depois do livro tudo pronto, a gente foi conversar sobre essas situações todas que ele me propôs, mas isso eu vou contar num outro momento, porque foi muito interessante o que eu vivi com ele na confecção do livro, como ele se deu, e eu entendi exatamente o que é uma parceria mediúnica, né? Mas isso eu vou contar depois, porque agora não dá mais tempo não, tá bom? Vou me preparar, vocês não saiam daí, daqui a pouquinho nós temos o Senhor Kalunga. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, mais uma vez nós todos juntos, num trabalho em que a boa vontade, o interesse, a vontade de saber, de ir um pouco mais além, é a força que nos move, né, nessa união entre as dimensões da vida. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Kalunga, hoje vamos fazer a pergunta de Mônica. As profissões que exercemos na esfera física foram escolhidas no mundo extrafísico antes de encarnarmos? Graças a Deus, né? O que eu posso dizer? O processo da reencarnação, ele é muito meticuloso. São levados em considerações muitos detalhes, alguns deles até desapercebidos pela maioria de vocês. Desde a seleção dos genes que irão compor a estrutura orgânica do espírito recém-nascido, não é? A junção de pai e mãe, que tem certo compromisso com aquele espírito, ou que não tem, porque pode ocorrer também de serem espíritos estranhos, mas que guardam características na sua genética apropriadas às necessidades de refazimento, de reparação, de soerguimento do espírito que renasce. Mas geralmente os pais têm vínculos diretos ou indiretos com o espírito reencarnante. Então, desde essas características fisionômicas, mais uma vez esbarrando nas questões anímicas de Marcos. As questões hereditárias, as questões ligadas a propostas de futuras enfermidades que porventura possam visitá-lo sob o ponto de vista genético, né? São expressadas nessa primeira fase, que vai muito além dessa relação carnal entre homem e mulher. Se nós levarmos em concepção o entendimento da possibilidade de uma construção de família dentro dos moldes que são estabelecidos dentro do planeta Terra, que, diga-se de passagem, estão se modificando, né? Existem famílias compostas de pessoas do mesmo sexo, famílias compostas por uma única representação fisiológica, masculina ou feminina, enfim, não vamos entrar por essas sutilezas. Mas, a partir do momento em que se estabelece uma trajetória de uma nova reencarnação para o princípio inteligente da criação, que somos nós todos, né? Os responsáveis por esse processo em setores diferentes vão à cata, então, do histórico desse ser, que está explicitado na sua própria apresentação perispiritual. Isso é bastante interessante para que seja observado, porque tem pessoas que dizem assim,
E isso é em função do total desconhecimento das questões que dizem respeito à vida espiritual. Eu não pedi para nascer, determinada situação não deveria fazer parte da minha vida. O que eu necessito, na verdade, não são essas características, mas sim aquelas acolá. Não há erro no processo, não há equívoco, porque todos os elementos que serão colocados dentro de uma atual reencarnação para uma recondução e educação daquela alma estão explicitados na própria estrutura energética do ser. Então, o que esses organizadores genéticos fazem é simplesmente nos ler. Quando eu, Calungas, porventura, nesses últimos milênios, tiver a oportunidade de retornar ao planeta Terra, tudo que diz respeito às minhas necessidades enquanto ser imortal e eterno, que devem ser colocadas em dinâmica, em movimento na minha atual existência, tem a sua origem nos relatos explicitados, gravados em mim. As minhas histórias felizes, as minhas histórias não tão felizes assim, as minhas contribuições positivistas, as minhas contribuições que não foram tão positivas assim, estão todas impressas nesse corpo energético. Nós somos um livro aberto para a espiritualidade. Não há como a gente passar a borracha e desmanchar um equívoco, não há como mudar uma vírgula de lugar, não há como colocar uma palavra, estender uma frase nessa metáfora que eu estou fazendo, a não ser mergulhando na carne e revertendo e revendo a nossa maneira de nos comportarmos diante da vida. Então, não há erro, não há equívocos, não há possibilidade de enganos, porque tudo o que é necessário para que uma reencarnação seja ajustada à necessidade do espírito que renasce, advém dele. Tudo. É claro que existem adaptações, existem questões que vão ser colocadas um pouco mais à frente, existem questões que vão ser colocadas um pouquinho mais atrás, existem questões que vão ser retidas, existem questões que vão ser colocadas numa velocidade maior. Mas isso tudo é fruto de horas, para não dizer meses ou anos, assentados diante uns dos outros numa mesa, estudando o nosso mapa espiritual, energético, emocional, o nosso histórico de existência, oriundos de nós mesmos. Então, assenta-se em torno de uma mesa, utiliza-se aparelhos tecnológicos, se discute adequações imprescindíveis que irão garantir o êxito daquela atual existência. E encontrando um mapa, um método, um roteiro mais próximo possível da perfeição com relação à necessidade do espírito que vai renascer e adequando essas situações, isso é, algumas vezes, apresentado ao espírito reencarnante para que possa ser discutido com ele essa possibilidade, uma adequação levando em consideração aos interesses e aos enfoques que ele quer dar àquela atual existência. Isso entra, inclusive, as questões profissionais, já que é o móvel da pergunta. E, de acordo, então, com essa permuta, com essa troca, né, a equipe responsável pelo renascimento daquele ser e aquele ser que vai renascer, conversam, estabelecem, criam, então, um roteiro com modificações adequadas à possibilidade de maior êxito daquele espírito que renasce. Mas existem circunstâncias, e essa é a tônica, a maioria das situações que a gente vive, principalmente nós que estamos vinculados ao planeta Terra,
é que essa troca não nos é possível em função do nível de indecisão, incoerência, imaturidade que o espírito reencarnante vivencia, está mergulhado. Então, a grande maioria de nós, né, vocês que estão reencarnados aí, foram comunicados. Chegou um representante daquela equipe e disse assim: vem cá, senta aqui comigo à mesa. Aqui está o seu mapa reencarnatório. Aqui está a estrutura do seu corpo, com essas correspondências genéticas, que nós já encontramos, inclusive, a possibilidade disso acontecer através de pais que nós já selecionamos para vocês, para você. E ele pode dizer assim, mas esse homem aí que vai ser meu pai, foi em um outro momento um grande desafeto. Não dá, eu não estou perguntando para você, eu estou te comunicando. Você não tem nenhum elemento, você não tem nenhum crédito, você não tem, como se diz, nível moral, consciencial para questionar. Você vai ter esse indivíduo como pai. Mas, em contrapartida, para poder te ajudar dentro dessa urgência que você tem de resolver, e já comprova que nessa metáfora que eu estou construindo, já comprova que nós acertamos em função da sua posição contrária, tão ferrenha, nós vamos colocar aqui, juntamente com você, um irmão. Essa pessoa vai ser seu irmão. Ah, mas eu gosto tanto dele, é uma pessoa que me ajudou tanto. Na verdade, esse que é meu irmão, vai ser meu irmão nessa próxima existência, esse foi meu pai, que me ajudou muito. Pois é, ele se comprometeu, se colocou à disposição para renascer como seu irmão mais velho. Então ele vai primeiro e depois vai você, para te ajudar com relação a essa inimizade com esse espírito que vai renascer o seu pai. Mas não tem como mudar? Não. Eu posso não querer? Pode. Mas o fato de você querer ou não querer vai ser assim. Então, existem reencarnações em que a grande maioria de nós, eu, se porventura um dia for reencarnar, vai ter essa característica, nós somos informados. Informados de quem serão nossos pais, informados de como será nosso corpo físico, informado de quais serão os nossos desafios, informados onde vamos nascer, em que cidade, em que bairro, informados de coisas, de resoluções, de ajustamentos, todos eles pautados em cima de muita análise, de muito estudo, de informações inequívocas, porque elas são oriundas das próprias gravações que estão impressas no meu corpo perispiritual, e pronto. E existem outros que nem informação vão ter. São aquelas reencarnações que se chamam de informações compulsórias. Né? Você vai nascer porque é uma necessidade premente. Não tem como você dar passos mais bem elaborados com relação à sua evolução. Mas não tem nem como discutir. Você se prepare, mas que não há necessidade de te informar. Quando você chegar lá, você vai ter todas as informações que você precisa. E é claro, gente, que existe uma enormidade de outras situações. Eu estou relatando algumas, eu, Calunga, que eu tenho experiência e que inclusive já participei como aprendiz no setor aqui responsável da cidade onde eu vivo pela reencarnação. E existem uma enormidade de outras providências, né? Mas todas elas, sem exceção, partem das informações inequívocas que estão impressas na estrutura perispiritual de todo o ser encarnado e desencarnado, certo? Então, existem situações maiores, que são
levadas em consideração, e existem questões menores que também são levadas em considerações. Existem pontos irrefutáveis que a gente não vai ter como se desviar deles, porque são pontos cruciais na reencarnação de determinados espíritos. Existem outras que vão sendo adaptadas no decorrer da partida, né? Do jogo. Então, é um jogo, é um tabuleiro, né, de xadrez. Adianta-se isso aqui, arrasta-se isso aqui para trás, coloca isso aqui um pouquinho mais para a direita, vamos retirar essa peça, colocar essa outra. Por isso que uma atual existência, um indivíduo, ele tem uma coletividade de gestores, um número X de gestores, que estão ali em revezamento 24 horas por dia, por assim dizer, gestando, organizando. Ouça bem, não é resolvendo e não é tomando as ações que são de responsabilidade do reencarnante. Não é isso não, mas é providenciando os ajustes em função dos processos que estão sendo desencadeados conscientemente, mesmo que o indivíduo não saiba de uma maneira presente, mas ações e atitudes que ele está tomando de uma maneira consciente com relação àquilo que é o projeto de vida. Então, pode-se estabelecer, sim, profissão, pode-se estabelecer pessoas com as quais a gente vai se relacionar, constituir uma família, pode estabelecer a cidade, o estado onde você vai morar, a posição social que você vai ocupar. Isso tudo é levado em consideração em função das informações que são colhidas por esses especialistas, como eu disse, na textura tênue, mas ao mesmo tempo poderosa, do corpo espiritual, que é a nossa identidade, é aquela que se apresenta muito antes de quem quer que seja se apresentar em determinado ambiente. Reencarnação não é um processo aleatório, um joguinho de dados, uma coisa em que joga esse aí no corpo físico, tira esse do corpo físico. Aliás, como dizem aqui, e certamente dizem aí, o único imprevisto que existe dentro das circunstâncias da vida, do ser pensante, do princípio inteligente da criação, é o retorno dele à pátria espiritual, advindo pela porta ilusória do suicídio. Esse é o único improviso, é a única coisa não programada, é a única coisa que não estava dentro dos roteiros da divindade, né? O indivíduo chega de uma maneira bruta, de uma maneira imprevista, numa região que não está preparada para ele, numa circunstância em que nada está à sua disposição, porque o tempo em que ele mata o corpo físico e se apresenta vivo na dimensão espiritual, é o tempo que ele deveria estar no mundo físico vivo, exercendo a sua vontade, de forma a se redirecionar melhor com relação aos projetos futuros e aos projetos de vida de um ser imortal, que somos todos nós, independente da dimensão física onde a gente se encontra. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. Graças a Deus.